Olá pessoal, meu nome é George, eu tô aqui com o Phil. De novo. Estamos aqui para falar sobre esse livrinho, peraí que tá meio branco aqui. Introdução à Interpretação Bíblica. Um livro aqui da Thomas Nelson com 3 autores, né? Você conhece esses rapazes aqui, Phil? William Klein, né? Craig Blomberg, Robert Howard Jr. Não são pesquisadores muito famosos, mas sim. Já conheço. Ah, legal. Tem vários trabalhos. Ah, que bom. Então, o interessante desse livro que eu achei, a princípio, é o seu tamanho, né? Porque um livro de interpretação bíblica de, deixa eu ser mais preciso aqui, 900 páginas, né? Vamos fechar a centena aqui. É um material, assim, bem significativo, bem né? expressivo, de fato. O que você achou, Fio, assim, do contato que você teve com ele, pelo tamanho, pelo propósito? Bom, pelo tamanho a gente já consegue descobrir algumas coisas. Consegue imaginar. Tem muita coisa aí. É verdade. E essa é a primeira ideia bacana, a primeira proposta bacana do livro. Ele reúne, resumidamente, em boa linguagem, quase tudo sobre um assunto, quase tudo sobre as bases de interpretação do texto, como entendê-lo, como explicá-lo, tudo num só conteúdo. E nem é tão caro assim, né? Pois é, e é um livro barato, né? A Thomas Nelson não vai aumentar o preço por causa disso, não. Mantém aí. Ajuda a gente. Mas, e o que é legal, é assim, aí talvez alguém pense, né? Nossa, um livro desse tamanho, uma introdução desse tamanho? Exatamente, porque algumas introduções, né? A gente tem livros de introdução à hermenêutica, por exemplo, o livro, sei lá, O Entende o que Lês, né? Que é bem conhecido, né? Do Gordon Fee e Douglas Stuart. Ele é uma introdução, de fato, mas ele aborda apenas aspectos mais voltados para os gêneros literários da escritura, né? Deixa eu ver, não consigo pensar em outra introdução agora, essa é mais conhecida. Assim. Em geral, né? Toda a introdução, manual bíblico, manual de interpretação, introdução ao uso das escrituras, todos eles focam num aspecto. Sim. Trabalham aquele aspecto, explicam aquele aspecto e é isso. E trabalha bem, às vezes, né? Uma boa introdução, mas bem limitado, né? A ideia deste livro é tentar englobar todos os aspectos e passar nessa linguagem bem objetiva. Sim. O livro já é organizado pensando assim. É um livro novo, recente, então o alcance dele também é bem mais amplo. Tudo que já foi produzido é contemplado nele. É verdade. Não, e pelas partes aqui a gente vê, né, a abrangência. Por exemplo, a tarefa da interpretação. Ele começa falando da necessidade e depois ele vai falar sobre a história da interpretação. Sim. Né? Ah, lembrei de outro livro, né? A Bíblia e seus intérpretes, né? Do nosso amigo Augusto Nicodemos, né? Também aborda aspectos históricos e pode servir como uma introdução, né? E ele vai falar aqui, inclusive, sobre cânon e traduções bíblicas. Né? Depois ele fala sobre o intérprete e o seu objetivo na interpretação e regras gerais da hermenêutica também, né? Posteriormente. E sim, e vai ter uma parte bem significativa aqui sobre os gêneros literários específicos da escritura, né? O ponto é que cada gênero literário da Bíblia, ele tem uma forma de ser lido, de ser interpretado, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante para uma introdução hermenêutica. E por fim, fruto da interpretação, ele coloca aqui, seria o uso para os dias de hoje, né? Como a gente aplica isso aos nossos dias, como a gente entende isso e como a aplicação mesmo. Tem um texto aqui justamente sobre aplicação. E nisso você vê o claro objetivo do livro. Porque ele começa falando, existem princípios de interpretação, existem princípios hermenêuticos. O que hermenêuticos significa diretamente isso. Princípios, coisas que temos que saber sobre a base do texto, a base da narrativa, para depois entrar na narrativa, para entendê-la. Princípios, o jeito do povo, o jeito do público, aquele momento. Depois de estabelecer princípios, como que esses princípios foram usados ao longo da história, como que outros já interpretaram e já trabalharam com o texto. Já usaram eles, né? Depois estabelecendo o uso dessa hermenêutica, como que a gente trabalha com ela. Apresenta a hermenêutica, apresenta como se trabalhou, apresenta como a gente vai trabalhar com ela. Depois explicando o que a gente já sabe, são histórias. São narrativas, são textos, memórias, lembranças da ação de Deus no meio dos homens. Existe uma frase que define o uso da narrativa na Bíblia, uma frase que eu gosto, porque explica o que é narrativa na Escritura. É a história das ações de Deus através das ações do homem na história. Acho uma frase bacana. Resume realmente para nós. Nossa. A ideia desse livro é colocar a gente nessa trilha, percebendo como lidar com essa história, como ver Deus por trás dessa história e não apenas personagens, não apenas José,
Sim. Jacó, Isaac e Abraão. Traz pra frente. Não apenas ver Davi, né? O herói Davi. Mas ver o Deus por trás, É. a propósito de Deus. Esse entendimento ajuda a gente a perceber que a narrativa, o Deus por trás da narrativa bíblica, não apenas lendo o texto, enxergando personagens, Abraão, Isaac, Jacó, José, mas o Deus por trás, as ações de Deus, o propósito de Deus em nos memorar essas histórias, em nos né? concedê-las. Para isso a gente precisa entender que histórias são essas. Na Bíblia há prosa, poesia, sabedoria, né? Quem nunca lembra Provérbios, Eclesiastes, o livro de Jó, literaturas diferentes, evangelho, epístola, parábolas, lei. Profecias, são gêneros diferentes. Então em cada gênero há uma leitura diferente, um ritmo diferente de leitura e de entendimento. Essa é mais uma parte do livro. Apresenta princípios hermenêuticos, apresenta como isso foi feito e nos ensina a trabalhar com esses princípios e mostra como eles são estabelecidos na Bíblia, dentro desses gêneros, de maneira tão plural. E termina ensinando como ler esses textos, entender seus apontamentos para nós. Depois de recolher todas essas informações, o que eu faço com isso, né? O que eu faço com isso? Exatamente. Entendendo a aplicação para hoje. Então é um kit muito completo. Talvez é um livro grande, mas é o equivalente, digamos assim, a vários livros pequenos, Vários livros menores. pequenos. É um kit de interpretação bíblica, né, digamos assim, né? Em um volume só. Em um volume, exatamente. Muito bom. E uma coisa legal, Fio, que você falou assim de ser um livro atual, né? De fato, eu tava olhando aqui o copyright dele aqui, né? O título original, o copyright dele aqui, a terceira edição tá em 2017. Então é um livro que foi lançado ano passado, né? E a Thomas Nelson já tá trazendo ele aqui, a sua terceira edição, né? Onde é baseada a tradução. Então, isso é muito bom, de fato, né? Muito bom mesmo ter acesso, lidar com as obras mais atuais, as descobertas mais atuais no que se refere à interpretação bíblica. Se você quiser ver mais sobre esse livro, se você quiser ter esse livro na sua casa, eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar com preço bacana. Eu não sei exatamente o valor assim certinho, mas com certeza, quando você vê o preço, você vai falar, rapaz, tá barato. Então é isso. A gente fica por aqui, até mais. E não deixe de ver meu outro vídeo com o Phil, onde ele fala sobre arqueologia bíblica, umas coisas que a gente foi cavocando aí, né? Deus descoberto. Era pra ser uma piada, mas não foi engraçado. Deixa pra lá.